Olá, pessoas! Esse é mais um Nos Bastidores da Pesquisa. Dessa vez, ainda tratando da pesquisa de Cachoeira. Mas no nosso bate-papo de hoje, a gente vai tratar sobre quais pontos e qualidades são observados na hora de montar uma equipe de arqueologia para o licenciamento ambiental. Então, Railson e eu fizemos esse bate-papo bem legal que iremos compartilhar para vocês agora. Vou tocar agora para vocês aqui o nosso podcast. Olá, pessoas, esse é mais um Nos Bastidores da Pesquisa. Hoje a gente vai trazer mais uma pergunta dos seguidores da nossa página no Instagram. Lembrando, se você quer mandar também sugestões de temas e coisas que envolvam esse universo de desenvolvimento de uma pesquisa arqueológica que tem a ver com esse formato, né? Já que a gente está gravando durante o desenvolvimento de uma pesquisa arqueológica, é só mandar em nossas redes sociais. Já que a gente está falando da pesquisa de Cachoeira, trago novamente Railson Cotias, que vem compartilhando comigo aí a coordenação desse projeto. Tudo bom, Railson? Tudo bem, Felipe? Estamos aí para mais um capítulo desse podcast. Hoje a gente escolheu um tema que a galera mandou pra gente, que eu acho que é um tema que sempre vem assim em pauta para vídeo e agora para podcast também, que é como escolher a equipe, como é que a gente escolhe a nossa equipe de trabalho, né? Eu vou tratar esse tema junto com o Railson, porque Railson tá à frente também de uma empresa de arqueologia, que é Arqueólogos, e ele lida diretamente com isso o tempo todo, como eu, de como a gente montar uma equipe para determinada pesquisa. Logicamente, a gente atua com especificidades, né? A Ailson trabalha muito com arqueologia urbana, com arqueologia histórica, e eu lido muito com arqueologia subaquática. Então, a gente tem critérios um pouco diferentes às vezes. Então, acho que esse vai ser um tema interessante pra gente tratar aqui. E aí, Ailson, o que você tem a falar sobre isso? Como é que você escolhe alguém para trabalhar na sua equipe? Essa é uma temática interessante, realmente, porque, como você bem falou, né? Nesse momento de você selecionar e você estar à frente, né? Gerir realmente uma equipe, não é uma tarefa nada fácil, né? Muito pelo contrário, impõe realmente alguns desafios para a gente. O primeiro é, a meu ver, o tempo de experiência, né? Eu acho que ele sempre se coloca como um aspecto importante para, acho que, todo mundo que trabalha, né, nessa rotina de formar equipes. Então, o tempo de experiência, o currículo, a capacidade técnica, é óbvio que são elementos que contam muito. Mas, obviamente, que não é só isso, porque você está falando de, muitas vezes, projetos que nós vamos ter equipes numerosas, às vezes, inclusive em campo. E aí você precisa realmente, às vezes, inclusive, trabalhar um pouco de personalidades, né? Porque, não esquecendo que você está, como eu disse, gerenciando pessoas. Então, e essas pessoas vão ficar juntas, vão ficar até uma espécie de Big Brother, né? Digamos assim, em uma micro escala. Para que o trabalho flua, é preciso que essas equipes elas consigam manter esse diálogo constante. Ao mesmo tempo, é também um desafio para a gente, obviamente que a gente não pensa somente em equipes, quando a gente fala em equipes com experiência, nem sempre a gente vai estar formando uma equipe somente com pessoas com muito tempo de trabalho. É importante também a gente formar, né? Ajudar na formação de outros profissionais. Então, é também uma perspectiva da Arqueólogos, minha, da Jeane, que é minha sócia. A gente está pensando na atração desses profissionais, né? Pessoas que estão ainda na graduação, concluindo a sua graduação, mas que também já precisam estar ali ganhando essa experiência em campo, porque é aquela coisa, né? É a união da prática de campo com o conhecimento acadêmico e teórico que vai dar realmente fôlego para esse profissional estar se desenvolvendo. Então é importante a gente também pensar nesse aspecto, a meu ver. Realmente, eu acho que também a gente tem que pensar, né, que a gente tá muito preso aqui na questão do campo e tal, porque a gente tá em campo, então isso tá na nossa cabeça martelando o tempo todo. Mas a gente tem que também lembrar que existem outras etapas no processo de uma pesquisa arqueológica e muitas vezes essas etapas exigem conhecimentos muito específicos, né? Por exemplo, análise de material arqueológico, né? Então se a gente tá lidando com um acervo de material pré-colonial, dependendo do tipo de material, a gente tem que recorrer a um profissional muito específico que saiba lidar com aquela temática, não é isso?
Exato, você tocou num ponto importantíssimo, né? Dentro dessa categoria da experiência, como você falou, realmente, a gente vai focar muito naquele profissional que dialogue com aquele tema que vai estar, a priori, sendo mais desenvolvido no trabalho. No que tange, por exemplo, a essa pesquisa em Cachoeira, né? Nós estamos voltados para um projeto, uma perspectiva onde o contexto ele é muito próprio de uma arqueologia urbana, né? De um contexto de ocupação intensa, né? Do período colonial. Então, além das especificidades de uma arqueologia subaquática. Então, você que está fazendo parte comigo dessa coordenação, você sabe que a gente precisou pensar nesses perfis no momento que a gente formou a equipe, né? Pessoas que tivessem tanta experiência com subaquática, e aí é um campo que precisa de uma especificação muito grande, né? No sentido de mergulho, no sentido de práticas mesmo, e a equipe de terrestre que também tivesse essa leitura com arqueologia histórica. Então, com certeza, por exemplo, tem outros projetos mais específicos ainda, às vezes você precisa trabalhar com enterramentos, às vezes você precisa trabalhar com muito contexto de orgânicos, da fauna, né? Então você precisa trabalhar também com profissionais que tenham experiência com bioarqueologia, e já entrando nas especificidades, né, dos ramos da arqueologia. Então, sem dúvida, é mais ou menos, essa é uma condição também fundamental na hora de montar a equipe, né? Você falou aí do Big Brother, né, que ocorre numa pesquisa de campo. Então, realmente é uma coisa muito delicada de a gente trazer, mas que é uma realidade em qualquer área, né? Não só na arqueologia, mas qualquer área de RH aí que você vai ver, a galera vai estar lidando com isso, porque quando a gente gerencia equipes, a gente tem que saber que existem personalidades diferentes, né? Formas diferentes de atuar dentro daquela mesma atividade. Cada pessoa responde de uma maneira, então a gente tenta gerenciar isso da melhor forma possível para que a coisa flua também, né, da melhor forma possível. Quando fala de arqueologia subaquática, agora trazendo um pouco do meu, a realidade é um pouco diferente porque a gente tem uma quantidade menor de profissionais. Então, como o Railson falou, às vezes cabe também um próprio processo de formação, né, de profissionais para trabalharem com a gente. Um exemplo foi Roberval, né, que a gente já veio falar aqui em episódios anteriores, que ele atuava basicamente com arqueologia terrestre, com bioarqueologia, e aí, como ele já trabalhava com a Contextos, eu incentivei a ele buscar a formação para arqueologia subaquática, já que era um profissional de confiança, que já trabalhava com a gente, e que seria bom também estar compondo as equipes para os projetos de arqueologia subaquática, né? Então, existem esses casos, mas também a gente tenta sempre procurar o perfil de formação que é ideal para uma arqueologia subaquática. Qual é? Ter formação em arqueologia ou ter um conhecimento sobre a prática arqueológica em ambiente aquático, né? E, segundamente, pensar a questão do mergulho científico, né? Não basta ser só formado em arqueologia, você tem que saber mergulhar e saber mergulhar dentro de uma realidade de pesquisa científica, levando em consideração a questão da segurança, do planejamento e todas essas questões que estão implícitas à realidade de um projeto científico desenvolvido em um ambiente aquático. Então isso é um ponto muito importante. Então as pessoas que estão escutando isso agora devem estar se perguntando, será que eu consigo participar de um projeto com vocês e tal? Qual o caminho que eu devo percorrer para estar dentro aí desses critérios? O que você tem a responder sobre isso, Railson? O que a pessoa tem que buscar para poder começar a ter até uma própria visibilidade, o seu currículo, nesses RHs aí de empresas de arqueologia? E aí, ficaram curiosos para saber o que Railson tem a falar sobre quais diferenciais podem levar o seu currículo a ter visibilidade nos RHs aí de arqueologia? Então, não perca o nosso próximo podcast nos bastidores da pesquisa, ainda tratando da pesquisa arqueológica na cidade de Cachoeira, Bahia. Então, nos vemos muito em breve. Até o nosso próximo podcast. O conteúdo apresentado faz parte das ações de divulgação científica do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico para as obras do Terminal Náutico de Cachoeira, salvamento arqueológico do sítio depositário Porto da Bica, no município de Cachoeira, Bahia. Processo número 01502. 001428-2018-19.
Contextos Arqueologia. Podcasts.